Olá, querido professor, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese, Momento Pedagógico. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor, irmã Miriam. A paz do Senhor, a paz do Senhor é a você, professor, também, que está conosco para mais uma lição. Que essas dicas sejam bem proveitosas para você no dia de hoje. A paz do Senhor, professor, a paz do Senhor, irmã Manu, irmã Miriam. Estamos aqui em mais uma dica pedagógica essa semana, né, falando sobre um pouco sobre a paternidade, né? Uma lição muito boa, de muita reflexão também. Isso mesmo, né? Como a irmã Rosimar mencionou, chegamos à lição de número 8, né, que tem por título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. Né? E os objetivos dessa lição são apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia, apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família e, por fim, destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos, né? Então, pensando nesses objetivos, na estrutura em que a lição ela está organizada, né, que nós preparamos algumas dicas, né, para vocês aplicarem em sala de aula. Então, a primeira delas é, assim como a lição ela vai apresentar, né, esse significado da palavra paternidade, né, biblicamente, então, acredito que seja importante pensar junto com os alunos, ver qual é a visão deles, né, em relação à palavra paternidade, o que que eles entendem por isso, qual é a compreensão. Então, você já pode perguntar, né, fazendo a definição, começar a aula perguntando, fazendo construindo, né, a definição da palavra paternidade. E, em seguida, você pode ou dividir a classe em grupos, ou apenas convidar, né, algumas irmãs ou alguns irmãos para falar sobre como a paternidade, né, cristã, conforme, aí você já pode aplicar no tópico 3 ou ao final da aula, tá? Perguntando como é que a paternidade bíblica, ela se apresenta na vida dos filhos, na parte do ensino, né? E na parte do amor, na parte do cuidado, do perdão, do diálogo e da correção, né? Essas são algumas palavras que você pode estar levando. Então, tanto você pode convidar algum aluno para vir à frente, como você pode dividi-los em grupos e eles vão dar um exemplo em que a paternidade, ela se apresenta, né, de forma positiva, né? Ressalta a importância na vida dos filhos. Então, essa é a minha dica para vocês, tá? Nesta lição. Espero que, né, vocês aproveitem, podem fazer adaptações, né, podem também mudar as palavras, podem usar, né, de outras estratégias também para fazerem, né, a aplicação dessa dinâmica. Irmã Miriam, qual é a dica que a senhora tem para nós nesta lição? Que traz, Hoje eu trouxe para vocês um pacote de balões. Geralmente, adulto nem tanto, mas criança gosta muito de balões, né? E seria interessante que fosse um pacote de balões coloridos, porque nós sabemos que cada situação é uma situação diferente, né? E vocês podem, professor, pegar, distribuir os balões coloridos na classe, cada qual fica com um balão colorido, uma caneta permanente, para escrever naqueles balões. E peçam para que eles possam inflar os balões e amarrá-los antecipadamente. Em seguida, você lê o texto áureo, que diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os, como a irmã Manu acabou de citar aqui a palavra, na doutrina, que é o ensino, né? O amor. Muito bem, você lê o texto áureo, que está em Efésios 6 e 4, e pede para que os pais citem algumas situações. Se for na classe de senhora,
peça para que elas escrevam no balão alguma situação vivenciada com o pai do seu filho, com relação a essas dificuldades. Algumas vezes que eles provocaram os filhos, qual foi o resultado? E algumas vezes que ensinaram, qual foi o resultado do ensinamento. Depois que todos escreverem nos balões, podem jogar todos os balões para cima e deixar eles misturarem. E depois cada um pegue só um balão e leia o que tem escrito ali. Essa dinâmica vai servir de reflexão para que o seu aluno, a sua classe, ela possa absorver melhor essas questões vivenciadas com relação à paternidade e também servirá como uma fixação para ele absorver melhor o conteúdo. Diante daí, você também pode prosseguir com a sua lição, mas antes é importante fazer uma reflexão sobre a importância da paternidade, do ensino, do amor, das orientações dos pais, para evitar também a ira dos filhos, porque quando se provocam os filhos, muitas vezes eles desobedecem porque os próprios pais provocam a ira. Essa é a minha dica do dia. Exatamente, né? Por isso a importância, né, desse cuidado e desse olhar mesmo para a maneira, né, que está sendo realizado esse ensino, esse diálogo, qual tem sido a base. E sempre lembrar, né? Eu acho que esse é o mais importante para você, professor, lembrar nos momentos dessas dinâmicas aos seus alunos, é que tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus, né? Então, seja ensinar, seja esses relacionamentos que nós vemos ao longo da lição e ainda vamos ver, né? Então, independente do que seja, sempre a gente tem que olhar para dentro de nós, né? E ver, será que essas minhas atitudes, isso que eu estou fazendo, né? Tem glorificado ao Senhor, a maneira como eu tenho agido, principalmente na relação com os filhos, tá? E a irmã Rosimar, que dica a senhora trouxe, né, para os professores nesta lição? Mais um assunto polêmico, né? A nossa lição. Estava lendo essa lição por completo. São grandes os ensinamentos, irmãos. Cada lição que a gente lê, a gente se alimenta mais, né? Observando essa lição, nós sabemos que os relacionamentos, né, que vivenciamos com os nossos pais, com os nossos filhos, né, pode trazer grande impacto para toda a família. Eis o cuidado. Por isso que nós estamos, professores, orientando, trabalhando com dicas pedagógicas, para trazer um assunto tão polêmico de uma forma mais atrativa, né? Uma forma que as pessoas assimilem melhor, né? Então, nós vemos aqui que a lição, ela mostrará, né, que os pais, eles são os responsáveis pela boa formação, né, moral, espiritual dos filhos. É bom, importante ser colocado esse assunto na sala. Nós vemos aqui que os sacerdotes Eli e Samuel, né, eles eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram, né, descuidados com relação à autoridade no lar. Então, é importante o professor iniciar a sua aula falando um pouquinho sobre a questão da autoridade do pai numa casa. Nós sabemos a importância que né? E eu trouxe uma dinâmica bem simples para trabalhar na sala de aula, e nós vamos precisar, o nome da dinâmica é a Caixa da Vida. Só pelo tema da dinâmica já tem uma reflexão, né? Nós sabemos que os filhos, eles são uma caixa mesmo, é como se fosse uma caixa que vai guardando as coisas que vão acontecendo ao longo da vida, é como se fosse, né? Então, vocês irão precisar de um baú, né, com diversos objetos, como retalhos, revistas, livros infantis, papéis, etc. Vocês colocam dentro desse baú ou de uma caixa grande que vocês queiram, diversos objetos, né? Nós vemos aqui que o objetivo dos objetos é trazer à memória dos pais aquilo que lembra algumas situações, né, que eles vivenciaram com seus filhos. Então, essa dinâmica você vai convidar uns 2 ou 3 irmãos ou irmãs, né,
e que de preferência fosse realizada essa dinâmica na sala dos senhores, né? E aí eles vão abrir aquele baú e vão pegar um objeto, né? E vão refletir um pouquinho e comentar entre o grupo, o grande grupo, qual é a situação que eles vivenciaram com seus filhos que aquele objeto relembra. Por exemplo, um porta-retrato, vocês podem colocar dentro desse baú, dentro dessa caixa. Então, ele vai relembrar algo importante, um livro de histórias infantis que ele contava para o filho, ou que não contava, ou que desejava contar, mas o tempo do trabalho não permitia. Vai ser um momento de reflexão que ele vai se abrir naquele momento, e é um momento muito importante. Para a nossa dica 2, nós podemos fazer o seguinte: vocês podem pedir, né, que eles sentem em círculo, né? Pode colocar as cadeiras todas em círculo, essa atividade vocês podem estar realizando também com a sala dos senhores, né? Peçam que eles coloquem-se em círculo, né? Dê uma folha de papel a cada participante e entregue a cada um deles, se possível, giz de cera, né? Para que eles possam usar. Então, você vai entregar aquela folha e vai pedir que eles usem, façam o desenho que eles quiserem naquela folha, eles podem desenhar, eles podem riscar, né? Então, primeiro, que pegue o giz de cera de cor que eles desejarem, que risquem, escrevam na folha, e eles terão 20 segundos para fazer isso. Logo após, né, no segundo momento, você vai pedir para que eles amassem aquela folha que eles riscaram ou que eles desenharam. Logo após aquele momento que eles riscaram, que eles desenharam e que eles amassaram, você vai solicitar que eles desamassem agora a folha e apague tudo aquilo que eles riscaram. Mas apagar, irmã Rosimar, como a gente vai poder apagar? Com certeza essa vai ser a interrogação deles. Nós não podemos apagar aquilo que a gente riscou ou que a gente desenhou. Seria impossível desamassar aquela folha e deixar que aquela folha estivesse estiradinha do mesmo jeito que nós recebemos. Eles vão encontrar essa dificuldade. Então, aí é que vem, né, a reflexão. Nós vemos que muitas coisas que acontecem na nossa vida, né, as ações, né, os momentos não, as palavras não ditas, né, repreensões não faladas naquele momento, o que acontece? Vai refletir para toda a vida. E aquilo que a gente não corrigiu no início, né, não vai ter mais como corrigir. As ações, as omissões. Então, vai ser uma dinâmica de reflexão. E aí, professor, não vai terminar, a dinâmica não termina agora, não. Nós vamos para a segunda etapa, né? Que vocês vão apresentar em uma folha, ou em um cartaz, ou num data show, como o professor achar melhor. Vocês vão colocar tipos de paternidade. Então, você vai falar sobre a paternidade autoritária e vai falar sobre a paternidade permissiva. E você vai explicar à turma o que significa cada uma dessas paternidades, de uma forma que venha reflexão, fazer uma reflexão do assunto, do conteúdo para o aluno. E, com certeza, professor, nós sabemos que essa dinâmica, né, os dois tipos de paternidade, né, nós somos que são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família. E essa dinâmica vai ser uma dinâmica de reflexão, né? Nós sabemos que a falta de uma paternidade segura, presente, né, ou até mesmo responsável, produz uma família infeliz, né? Então, nós temos que passar isso para a nossa sala. E, com certeza, vai ser um assunto que vai trazer muitos debates. É isso aí, professor. É verdade, né? Então, finalizamos por aqui, professores. Esperamos ter abençoado a vida de vocês, que vocês continuem sendo instrumentos nas mãos de Deus, né? Dando aula às classes de vocês. Agradecemos também a oportunidade, a direção do DENEC, por estarmos aqui. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor, irmã Miriam. A paz do Senhor, irmã
a paz do Senhor, irmã Rosimaia, paz do Senhor a você, professor, que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e compartilhe também para que esse projeto possa alcançar outros professores. Amém, a paz do Senhor. Amém. Pai do Senhor, professor, sua aula seja produtiva. E conte para nós como é que está sendo essas dicas pedagógicas, né? Como é que você está colocando em prática na sua sala, que para nós vai ser um prazer, professor, ouvir você. Um abraço. Verdade. Amém.